antes de ler os requerimentos que nós devemos aprovar aqui, eu quero ler também contribuições do portal E-Cidadania, que nós temos uma audiência pública interativa e todos os dias da nossa comissão a contribuição, às vezes fora desse momento, depois nós recebemos cartas, e-mails e buscamos dar conhecimento a todos. Então, cidadão via Alô Senado. Carlos Murilo Santos Carvalho, de São Paulo. Olá, gostaria de expressar aqui a importância de debater os autos de resistência, o que os autos de resistência têm de positivo para o país. A Anistia Internacional no Brasil acaba de lançar a campanha Jovem Negro Vivo, diante dos dados estarrecedores da juventude brasileira. Também, Carlos Murilo Santos Carvalho volta a falar aqui com outra mensagem. 77% dos jovens que morrem são negros, dessa maioria, homens. As ações do auto de resistência têm muito a ver com essa realidade. Enquanto o Legislativo não tomar partido desse tema, nossa juventude ainda estará lidando com essa tragédia. E mais, também, Carlos Murilo é quem diz: a Câmara está ultraconservadora, esperar que os parlamentares discutam esse assunto é uma desilusão imensa. Sendo assim, acredito que o Senado Federal tenha direito de tomar esse debate para a população. Eu quero agradecer a Carlos Murilo Santos Carvalho, de São Paulo, que não só está acompanhando a nossa audiência pública, como participando, enviando sua opinião, que, aliás, é muito coincidente com o que nós temos ouvido aqui. Não havendo quórum para que nós possamos aprovar os requerimentos, nós convocaremos uma reunião administrativa durante a semana, provavelmente na quarta-feira, para que nós possamos fazer essa aprovação dos requerimentos e outros requerimentos e aprovar, inclusive, o nosso cronograma de viagens. E eu pude acompanhar uma parte das perguntas feitas por Lindbergh, pelo Rádio Senado, enquanto vinha para cá, ao senhor Cláudio Vieira, e eu creio que uma das tarefas que nós temos aqui agora, após o depoimento de muitas entidades, doutor Cláudio e demais expositores, é de tentar estabelecer o desafio dos dados reais, né? As fontes pesquisadas, para que nós possamos combater as notícias com base em fontes que tenham um mínimo de confiabilidade, né? Tanto dados oficiais, que são apresentados a partir da análise da população encarcerada no país, os dados do mapa da violência, que também tem suas fontes conhecidas, os dados que foram aqui apresentados a semana passada, que foram feitos com base no acompanhamento dos próprios registros da polícia. Então, são esses dados que nós precisamos contar. Eu tenho ouvido nessa discussão da maioridade penal contestação vindos de secretarias e de secretários de segurança pública no Brasil, em diversos estados, que dizem que os dados que são divulgados pelo Unicef são dados que não correspondem à realidade, porque eles têm os dados reais. No entanto, os dados que nós estamos trabalhando e divulgando aqui na CPI, eles são dados que cujas fontes são oficiais, são fontes do governo federal trabalhando com o que tem de registro
dos encarceramentos no Brasil. Outros dados que vêm de registro dos jovens que cumprem medida socioeducativa, que, portanto, são fornecidos a partir também daqueles jovens que estão dentro das unidades de cumprimento de medidas socioeducativas e de outras pesquisas. Então, o que conhecemos também daquilo que é divulgado pelo fundo, pela Unicef, são feitos também, são pesquisas realizadas com fontes de dados conhecidos. Então, esse debate, que eu creio que é um debate extremamente importante, nós precisamos unificar as fontes e fazer um relatório oficial da CPI para a imprensa que possa dar os dados que são dados reais e oficiais em nosso país. Eu creio que a nossa audiência hoje, ela dá novas contribuições, porque está aqui oficialmente a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, do Governo Federal, está aqui a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, também do Governo, e está aqui também a Secretaria Nacional de Juventude. É a primeira vez que nós estamos trazendo os órgãos oficiais do Governo Federal. Até então, nós ouvimos organizações não governamentais, portanto, vindas de organizações da sociedade civil do nosso país, e agora ouvindo órgãos do governo federal. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos querer também ouvir a Secretaria, o Ministério da Justiça, que vai ter, e quero ter a oportunidade de ter aqui ou o ministro, ou mais diretamente a Secretaria Executiva do Ministério de Justiça, porque tem muitos dados que são muito importantes que sejam aqui debatidos, inclusive questões já colocadas aqui por diversos dos nossos debatedores, que é o Plano Nacional de Diminuição de Homicídios. A quantas anda? Por que não dá um passo adiante? Por que não se torna uma campanha nacional, mesmo que saibamos que o impacto imediato será pequeno, mas não é possível caminhar se não for dado o primeiro passo. Então, nós pretendemos avançar numa busca de oitiva do governo federal, com a sua responsabilidade digamos assim, nesta discussão sobre a violência e sobre a segurança pública em nosso país, assim como pretendemos debater o modelo de segurança pública do país, porque diversos depoimentos demonstram que há muita responsabilidade na violência pelo modelo de segurança pública que temos. Há um debate no Congresso Nacional, há diversas PECs, inclusive a PEC do senador Lindbergh Farias, a respeito da reorganização das polícias no Brasil, e tudo isso é fundamental que possa passar por esta CPI. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e as contribuições que foram dadas até então, e dizer que, se o relator não tiver nada a acrescentar, eu vou passar a palavra ao relator e logo depois encerrar a nossa audiência de hoje. Só quero agradecer ao doutor Cláudio Vieira, representando a Secretaria de Direitos Humanos, Larissa Borges, que representa aqui a CEPI, Valmir Júnior, que é do Rio de Janeiro, senadora Lides, que representa a Secretaria Nacional de Juventude. Teve a oportunidade de falar na vinda do Papa aqui, foi o representante da juventude que falou diretamente ao Papa, que é um Papa, você sabe, Valmir, que é uma coisa interessante que te marcou, mas é que esse Papa tem surpreendido tanto a gente positivamente em defesa de belas causas, em defesa dos direitos humanos. Mas eu queria aqui, só rapidamente, senadora Lides, falar da importância desses próximos 15 dias. Não é o centro dessa nossa CPI, o centro dessa nossa CPI é apurar extermínio da juventude, em especial da juventude negra, mas nós estamos aqui nas vésperas de votarmos a redução da maioridade penal na Câmara e
e no Senado Federal. Então, essa juventude, que o termo é esse mesmo, que está sendo exterminada. Falava da situação do Rio de Janeiro, a juventude que está sendo exterminada pelo tráfico, pela milícia, pela polícia. Um grau de encarceramento em massas no país que a gente está num caminho que nós somos já a terceira maior população carcerária do mundo, passamos a Rússia. E aqui alguns debates que eu só queria deixar para reflexão depois, que nós temos que aprofundar também. Porque estão corretos, tanto a Larissa quanto o Valmir, quando falam da estigmatização do jovem negro. Você está vendo aí a quantidade de pessoas que são presas por tráfico de drogas. Tanto entre adolescentes, primeiro patrimônio, segundo tráfico de drogas e terceiro homicídio. Mas na população adulta é a mesma coisa. A proporção também é essa. E aqui tem uma estigmatização muito forte. Porque o jovem negro que mora na periferia, às vezes ele é autuado como traficante. Às vezes um jovem de classe média alta em outra região mais rica das cidades é tratado de uma outra forma. E aqui é onde eu acho que a gente tem que ter coragem depois de entrar num tema, que eu tenho falado sempre nisso, mas é quanto a gente não mudar essa lógica de política de guerra às drogas, você colocar o centro da política de segurança a guerra às drogas, que a gente tem visto, tem morrido muita gente inocente, pequenos varejistas que são substituídos no outro dia, tem morrido muitos policiais, porque 490 policiais em 2013 não é pouca coisa, tem sido gasto bilhões e bilhões no sistema que é irracional, que fracassou no mundo inteiro. E tem mais outra coisa, quando eu falo da crítica política de guerra às drogas como um todo, nós temos que olhar que ela se expressa no território de forma diferente. Também, da mesma forma, e eu cito novamente o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, você não tem uma política tão ostensiva de guerra às drogas em Ipanema. Ninguém entra com armado em Ipanema fazendo uma operação como aquela ali. Quando se prende traficante ali, é quando se faz um trabalho de inteligência, de investigação. Infelizmente, essa não é a realidade das regiões da periferia, das favelas do Rio de Janeiro. Quando eu estou falando do Rio de Janeiro, eu estou falando do Brasil. Mas é que eu conheço conheço bem essa realidade do Rio de Janeiro, onde você tem a situação que você entra atirando para tudo que é lado, com os nossos... Me ajuda, Almir, com os blindados, com o caveirão do BOPE. Então, eu acho que essa realidade sobre guerra às drogas, acho que vocês do governo, eu sei que não é um tema simples, mas tem que também começar a entrar nesse debate. E, por fim, vou falar também, que você já falou da desmilitarização, eu acho que nós temos que defender o fim dos autos de resistência, mas também pensar uma outra segurança pública, discutir reforma da polícia, mais policiamento de proximidade, mais policiamento comunitário. Entender que desmilitarizar não é ter uma polícia fraca. A SWAT norte-americana é uma polícia civil, não é uma polícia militarizada. Mas a gente tem que reformar a estrutura da polícia para que ela tenha uma outra forma de abordagem. Falo isso também porque nós temos lá nos rios as UPPs, mas em algumas regiões a forma como está sendo implementada a ação truculenta da polícia não lembra nada nem de perto, nada com policiamento comunitário, policiamento de proximidade. Parece mais forças de repressão aos pobres naquelas regiões, naquelas favelas que estão ali ocupadas. E acho que não é só isso. É a discussão mais profunda do sistema de segurança também, quando eu falo do ciclo completo, porque só acontece no Brasil. Essa história da gente ter uma polícia, que é a polícia militar, isso é uma jabuticaba nossa. A polícia militar faz o trabalho de prevenção, policiamento ostensivo, e uma outra polícia, a polícia civil, que faz o trabalho de investigação. As duas não se gostam, as duas não trabalham de forma harmônica. E o outro ponto é a carreira única também, para a gente possibilitar a progressão, que um agente da Polícia Federal possa se transformar em delegado, que um agente da Polícia Civil possa... Porque as polícias não se falam, Polícia Civil e Polícia Militar, e tem mais, elas estão completamente divididas internamente. Os agentes da Polícia Civil contra os delegados, né? Então, a gente tem que ir a fundo. Eu acho que é preciso ter coragem para colocar o dedo nessa ferida, ver que a gente, em resolução de homicídios no país, nós temos um número de menos de 8%, isso é uma vergonha,
E o que a gente vê no país, Lídice, eu estou falando já muito para encerrar, é um extermínio da juventude, mas é uma loucura completa a gente falar em 56 mil homicídios, como um todo por ano. Desses, mais de 30 mil sendo nossos jovens. Eu espero que a gente consiga resistir a essa onda conservadora aqui. E eu fico muito feliz, senadora Lídice, de dizer que no dia de ontem, o Rio de Janeiro foi palco de uma grande manifestação que juntou em alguns momentos mais de 10 mil pessoas, o Amanhecer contra a redução da maioridade penal, com artistas, mas com uma coisa vibrante, que me leva a acreditar que nós possamos ser possíveis de fazer como no Uruguai, que no Uruguai começou o debate sobre a redução da maioridade penal e era amplamente majoritário o sentimento da sociedade de redução da maioridade penal. Mas depois de uma campanha muito bem feita, houve uma reversão e não foi aprovada a redução da maioridade penal. Eu acho que aqui é uma tarefa nossa, mas é uma tarefa da sociedade, dessa juventude que está se organizando. Uma juventude que estava fora de um processo político, eu vejo isso no Rio de Janeiro, e que está se organizando para resistir a essa redução da maioridade penal. Desculpa pelo tempo, senador Lídice, acabei... De jeito nenhum. Vossa Excelência tem todo o direito de falar e relatar. Eu quero ler, além de concordar com sua fala, da guerra às drogas, quanto ela tem trazido a violência à tona no nosso país, e nós não conseguimos medir a sua eficácia. Hoje, visitando uma escola estadual no interior da Bahia, próximo a Salvador, na terra dos meus pais, com o governador, que toda viagem que faz visita uma escola pública estadual, e eu acho isso muitíssimo importante. Quando entramos nos banheiros, no banheiro masculino, estava lá, anunciado na parede, o grito do território de um grupo de tráfico. Não é? Então, o tráfico, apesar de tudo isso, de toda essa violência, o tráfico está entrando na escola, nas escolas públicas de segundo grau, para disputar o jovem com o Estado, com a sociedade. Então, por isso mesmo, ela precisa ser revista com força, com profundidade, com discussão com especialistas, sem paixão, apenas com a paixão pela vida, né? E eu quero ler a última mensagem que nós recebemos aqui do Alô Senado, da participação do cidadão. Dessa feita, Américo França, do Rio de Janeiro. Com relação à CPI de assassinatos de jovens, penso que todo poder emana do povo. Sendo assim, por que não criar referendo sobre o assunto? Ora, no meu ponto de vista, o ECA nasceu morto. Criança e adolescente não devem ser comparados a bandidos. Até quando suportaremos tanta violência? Muito obrigado por sua participação, Américo França, que juntamente com Carlos Amorim deram sua contribuição ao nosso debate de hoje. Agradecer novamente a cada um de vocês que, com o seu depoimento, nos ajuda ao Senado a divulgar essa realidade para o Brasil, através da TV Senado, da Rádio Senado, do portal do Senado, e ajuda também, em especial, o senador Lindbergh Farias a organizar o seu relatório para que a gente possa avançar nesse debate. Então, mais uma vez, muito obrigada. E não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão.